nosso vídeo de hoje vamos analisar aqueles que são os melhores acessórios Pro para tu utilizares com a tua PS5. E futuramente com a PS5 Pro, claro. E se houver algum que tu achas que está ao nível destes, é só me deixares lá em baixo nos comentários, que eu também quero saber, claro, a tua opinião. Estás preparado então para o vídeo? Está no ar o Power On. E esta é uma rúbrica, como tu já sabes, ela é-te oferecida pela FNAC, portanto qualquer um destes produtos, qualquer acessório de gaming, qualquer consola, tu poderás encontrá-los em fnac.pt ou numa loja FNAC perto de ti. Passando então agora ao que nos trouxe ao vídeo, vamos começar aqui já pelo primeiro produto, um comando, aquele que é muito provavelmente o melhor comando que a PlayStation criou para o seu ecossistema. Este é então DualSense Edge e a caixa está aqui, mas eu já o tive a abrir. Todos estes produtos eu já os estive a testar aqui nas últimas semanas para te poder trazer um melhor review. Uma das coisas que tu vais poder ver neste, face ao normal, é que ele te traz aqui uma bolsa de proteção, como se fosse uma capa para tu poderes levar para qualquer lado. Abrindo aqui, isto é então o que vem na tua capa. Como tu vês, a própria capa, ela é rígida, ela é bastante rígida. Tenho a certeza que se tu deixares cair isto em viagem, não vais estragar nada, não vais ter problema nenhum. E cá dentro, tu vais ter então aqui todos os acessórios que tu precisas. Vou retirar aqui o comando, já vamos falar dele. Quero-te mostrar então aqui todos os acessórios que nós temos. Na parte de cima vem o cabo, que é por aqui que vai permitir então que tu o carregues. Eu confesso que não tenho estado a utilizar este cabo, ele está literalmente como novo. Depois, uma das coisas que esta caixa tem de muito interessante é que tem aqui uma porta que permite, como tu vês, que se abra e tu poderás colocar o teu comando a carregar cá dentro sem a necessidade de estás a abrir a caixa. O fio entra por aqui e permite que tu o carregues. Portanto, está muito, muito bem pensado. E esta zona tem então este velcro que tu podes fechar para proteger então a caixa por dentro. Depois vais ter tudo aquilo que vai tornar este comando ligeiramente do habitual que tu já viste. Tens então estas partes para tu colocares nos teus analógicos. Tens aqui os botões extra que eu já vou instalar para que tu possas então ver como é que funciona. E esta partezita aqui de baixo, ela vai permitir então que tu, quando ligas o teu comando por cabo, esta parte vai prender o cabo diretamente na zona do teu comando onde ele carrega. Depois, em termos do próprio comando, eu vou buscar aqui o normal para que tu possas ver assim muito diretamente então quais são as grandes diferenças. Como tu percebes, em termos de layout, muito, muito parecido. Colocando assim lado a lado, diria que são mesmo muito, muito iguais, mas há uma coisita ou outra que muda. Uma delas que tu entendes é logo as cores. Tu consegues perceber que as cores dos botões neste novo, elas vão ser pretas. Depois também vais ter aqui um apontamento ou outro ao longo do corpo. Por exemplo, esta parte aqui, ela é tipo espelhada, toda esta zona é espelhada, enquanto no outro ela é mate. Também aqui a zona touch, ela vai ser relativamente diferente. Ela não só é preta, como tu consegues ver, como ela vem aqui também com os símbolos que ela traz da própria PlayStation. Coisa que no original tu não vais ter então isto. Qual a tua opinião relativamente aqui ao aspecto? Mais bonito? Mais feio? Diz-me lá em baixo nos comentários. Falando aqui de diferenças, uma das coisas que muda é que tu passas a ter aqui uns botões na parte de trás e estes botões são os que vão tornar os teus gatilhos adaptáveis. Ou seja, consoante o nível que tu vais escolher aqui nesta zona, como tu vês, tens 3 níveis, em que se eu tiver isto neste nível inicial, o meu gatilho ele vai até abaixo. Se eu pressionar para o nível do meio, como tu vês, o meu gatilho já parou antes. Vou puxar para o outro, foi até abaixo, vou meter no segundo, travou antes. Se eu descer ainda mais um nível, como tu consegues ver, o meu gatilho prendeu aqui. Isto serve para os diversos jogos que tu vais jogar, ele poder ser adaptado ao jogo. Por exemplo, estás a jogar um jogo de carros, o que tu vais fazer é desprender o gatilho e isto vai se tornar no teu acelerador. Vai ter aqui vários níveis para, consoante o nível que tu vais utilizando do acelerador, ele poder dar uma aceleradela mais curta ou mais comprida. Já jogos de tiros em que tu queres ser super rápido, não vais pressionar isto até ao fim, porque senão vais perder muito tempo. Então vais puxar isto para baixo e aqui consegues dar muito mais tiros porque és muito mais rápido, tens aqui muito mais reação. Depois, como podes ver aqui na parte de baixo, também vem aqui uns buracos que servem então para que tu coloques os gatilhos que tu viste aqui na caixa. Tu vais ter a versão comprida ou vais ter a versão curta. Eu vou-te colocar aqui no comando cada um deles para que tu possas ver então como é que eles funcionam. Tu podes selecionar aquele que te dá mais jeito. Como tu vês, estes são então os botões. Tu poderás selecionar este, que quando estás a agarrar assim na parte de trás, é este dedo que vai trabalhar aqui como um todo, e poderás utilizar este, poderás utilizar o mais pequenino ou os dois, conforme te dá mais jeito, ou então poderás ter um botão mais curto.
Como tu vês, eles passam então a ser aqui o RB e o LB. São botões que são personalizáveis. Aqui, este é então mais comprido. Para além de tu poderes não só selecionar cada um destes botões, isto depois também tudo pode ser editado ao nível do software. Mas já te vou falar nisso, porque vou-te falar nisso quando falarmos aqui da parte da frente. Porquê? Porque aqui na parte de trás, queria-te mostrar que tu também tens aqui um botão de release. Quando tu puxas este botão aqui para o lado, aqui na parte frontal vai-se soltar a parte da frente. Isto é uma das coisas que muda face ao comando original. E como tu vês, esta parte da frente ela solta. Para quê? Para que tu possas retirar aqui o teu módulo do analógico. E como tu vês, eles saem e eles permitem que sejam trocados. A grande vantagem de tu teres então joysticks que são modulares é que eles não só saem para tu poderes limpar, poderes fazer isso tudo, como uma das coisas que afeta muito os comandos, e atenção que não é só comandos da PlayStation, das outras consolas isto também é um problema, que é aquilo que se chama de drift. O analógico fica como se fosse a não funcionar bem, perde aquela acuidade inicial que eles trazem. E para evitar isto é que estes comandos que são de valores superiores permitem então que tu troques o módulo. Se ele começar a criar esse drift, acabas por poder trocar o módulo e o comando não fica inutilizável. Colocá-lo é muito simples. É só chegares aqui, encaixas, baixas esta pecinha e depois para colocares esta zona é só fazeres isto, está prontíssimo a utilizar. Para além disso, como tu vês, aqui na parte de baixo tens também dois botões extra. Estes são os chamados botões de FN. E com eles tu poderás então trocar, por exemplo, perfis. Isso é uma das coisas que este comando tem muito boa. Primeiro é que todo ele é personalizável. Estamos a falar de um comando que é Pro, todo ele podes personalizar a partir do próprio software. E era isso que eu te estava então a falar há bocado aqui também relativamente aos botões de trás. Mas podendo tu personalizar, tu vais inclusive poder personalizar a sensibilidade aqui dos teus analógicos, que eu te vou dizer que acho que estes analógicos são melhores que o do comando original e para além disso tu poderás também definir aqui a sensibilidade e torná-lo perfeito para o teu estilo de jogo. Mas o teu estilo de jogo também varia de jogo para jogo. Imagina que estás a jogar um jogo de tiros, tu não queres que a tua sensibilidade seja a mesma, por exemplo, de um jogo de carros. E tu poderás então utilizar estes botões, por exemplo, para trocar entre perfis. É para isso então que eles servem. Quanto aos restantes botões, como tu vês, não há grandes diferenças. Se tu colocares os dois comandos lado a lado, tu vês que os restantes botões está tudo no mesmo sítio. Se tu me perguntares, André, então existe mais alguma diferença? Alguma coisa que eu deva saber? Alguma coisa que seja importante? Ou então, por exemplo, existem downgrades? Eu vou-te dizer que muito provavelmente o único downgrade que tu vais ter neste comando face ao original é que a sua bateria vai durar um bocadinho menos então que o original. Porque estamos a falar muito provavelmente da mesma bateria que tu vais ter neste comando, mas com muito mais funcionalidades. Com tudo isto que ele te traz, a bateria vai então drenar aqui um bocadinho mais rápido que no original. E tu aqui vais ter cerca, eu diria estimado, anda ali à volta das 4 horas. Que, face ao original, é então um bocado menos. Só te quis dar esta nota porque acho mesmo que este poderá ser o único downgrade deste comando. O que é que tu achaste dele? Diz-me lá em baixo nos comentários. E passamos diretamente para o nosso segundo produto, também ele um comando, mas completamente diferente do primeiro. E agora eu acho que vou precisar da tua ajuda, porque vou acabar aqui com uma das guerras mais antigas que eu tenho com os meus amigos. Primeiro, começar aqui rápido pelo comando. Este é o Razer Wolverine V2 Pro, que como tu vês é um comando que tem aqui um layout que é diferente do tradicional da PlayStation. Este é o layout que tu vais ver, por exemplo, nos comandos de Xbox. E essa é a discussão que eu tenho mais antiga com os meus amigos. Qual deles é que é o comando mais ergonómico para a mão? Qual é que tu preferes? Diz-me lá em baixo nos comentários. Versão aqui que nós temos no Wolverine V2 Pro ou que nós temos no comando da PlayStation. Numa delas, aqui como tu vês, o analógico é na parte de cima. No outro, o que vai ser aqui na parte de cima são as tuas setas e o analógico é na parte de baixo. Para mim, em termos de utilização, dá mais jeito este. Acho que é mais ergonómico ter o dedo aqui e para o tipo de jogos que eu jogo, por exemplo, como o FIFA, acho que este dá muito mais jeito. Para além de que este tipo de comandos que tem este layout, por norma, são um bocadinho mais bulky e, na minha opinião, para o meu tipo de mão, são comandos que preenchem muito melhor a zona da mão. Por isso é que eu diria que em termos de grip e em termos da maneira de agarrar e de utilizar, prefiro este tipo de comandos. Como tu vês, em termos de layout, todo ele é muito PlayStation. Tem aqui o logo da Razer na zona tátil do teu comando, não nada da PlayStation nesta zona, mas tens sim aqui as formas da própria PlayStation. Também aqui o botão principal também é com o logo da PlayStation.
e depois ele tem aqui várias mais-valias. Uma delas é que estas partes de cima dos teus analógicos, elas saem e podem ser trocadas. Na caixa, tu vais ter então aqui outras partes de cima que tu poderás então trocar pelas que tens aqui no teu comando. E temos então 3, digamos assim. Como tu vês, este é o comando sem nada e tu poderás colocar aquela que já vinha, que é a que tem aqui um layout muito igual ao original da própria PlayStation. Tens também uma ponta que, se tu colocares, deixa-me adaptar aqui, como tu vês, ela vai ficar redonda e vai tornar aqui o teu movimento e o adaptar ao teu dedo, ele torna-se tipo mais rápido, digamos assim, porque não trava tanto. Também poderás escorregar um bocadinho mais, ou então eu vou levantar assim de propósito para tu veres. Ou seja, esta seria a original que ele traz, em altura, ou então tu podes utilizar uma que é mais alta e poderás utilizar qualquer uma destas, tanto aqui no analógico da esquerda como no da direita. Ou seja, eu vou-te a colocar aqui, espera aí que isto tem um ímã para prender e tenho que encontrar a altura certa, ele fica então mais alto e isto pode permitir que quem tem mais dificuldades, por exemplo, em chegar ao botão porque o dedo não chega lá ou porque para não ir tão para cima, tu ficas então com o botão mais alto e muito mais acessível. E como eu te disse, podes usar neste, podes usar no outro para este dedo, quando levantar diretamente e não teres que estar a esticar tanto o dedo. Para além disso, aqui na caixa, tu também tens uma pen que vai permitir que tu ligues à tua PlayStation ou que tu também ligues, por exemplo, a computador e a Mac para poderes utilizar este comando para jogar neles. Tens essa vantagem e vai-te trazer também aqui o fio. Ele já sabes que é um cabo que é encordoado e ele tem muita qualidade e poderá ser assim, não só que tu o carregas, como tu também o ligas. Em termos de restantes botões e tudo o que nós temos, é muito igual ao que tu vais ter aqui num comando de PlayStation, praticamente todos no mesmo sítio, o Share, o Options, também o botão da própria PlayStation. A partir aqui do próprio botão, tu vais ligá-lo, como tu viste, e ele vai então ter luzes. E isso é uma das coisas que ele também tem diferente então de um comando normal de PlayStation, é que ele tem aqui luzes a toda a volta, aqui nesta zona, a circundar o teu comando, e como tu vês, estas luzes podem ser personalizáveis a partir do software. E não são só as luzes, porque o próprio comando todo ele pode ser também personalizável ao nível de software. E neste caso, deste comando vai dar muito jeito, porque tu tens muitos comandos extra. Muitos comandos extra na parte de trás que podem ser personalizáveis. Tu, como vês, para além do L2 e do R2, e do L1 e R1, tu passas a ter aqui agora 2 novos botões, o M1 e o M2. Botões esses que são então personalizáveis e tu, quando estás a jogar, poderás colocar teclas que te dão mais jeito nesta zona. Para além disso, aqui em baixo também passaste a ter mais 2 botões, o M3, M4, o M5 e o M6. Todos estes botões agora te vão permitir que tu possas não só configurar teclas que estás habituado. Imagina que jogas FIFA, não queres colocar o remate aqui na bola, não precisas. Tu poderás colocar o remate aqui, por exemplo, ao lado do acelerar, ou poderás colocar num destes gatilhos da parte de trás. Poderás mesmo configurar isto tudo ao nível do software e, como tu vês, é então um comando com muitos botões extra, um comando muito profissional. Para além disso, ele também tem algo que eu te mostrei no comando de há bocado. É, tu teres aqui os teus gatilhos, eles são adaptáveis. Eu neste momento travei-o. Ele fica um gatilho curto, que quando eles estão travados não passam desta zona. Ou seja, vou fazer aqui de lado para tu veres, não passa desta zona. Se eu os destrancar, passamos a ter gatilhos compridos. Fazer assim para tu percebas a diferença. Curto, comprido. Vai ser perfeito para os diversos jogos que tu tenhas. Jogos de carros, jogos de tiros, jogos de futebol em que tu precisas que o teu jogador acelere ou não acelere. Tu poderás adaptar então muito o teu comando ao teu estilo de jogo. E em relação a este, eu também quero a tua opinião. O que é que tu achaste aqui do Razer Wolverine V2 Pro? Diz-me lá em baixo nos comentários. E aqui vamos nós direitinhos para o terceiro e quarto produto. E eu decidi trazer-te-os ao mesmo tempo porque ambos são de áudio, embora eles não tenham nada a ver um com o outro. Porque aqui tens então um headset. Estes são os Pulse Elite, aqui a versão melhorada daqueles Pulse normal que tu já conheces. E depois temos aqui uns fones, bem mais pequeninos, claro, como tu consegues ver, muito mais portáteis para tu levares para qualquer lado, que são então os nossos Pulse Explore. Eu decidi então trazer-te-os ao mesmo tempo, embora eles sejam completamente diferentes por duas principais razões. Porque, por norma, tu não irás comprar os dois. Vais selecionar se queres um headset ou vais selecionar se queres aqui uns earbuds.
A grande razão de ter trazido os dois ao mesmo tempo é que eles fazem parte então do novo PlayStation Link. E como tu já sabes aqui no canal, quando trazemos assim um termo que é um bocadinho mais diferente, nesta rubrica nós temos o Descomplicar a Tecnologia e o que nós vamos hoje descomplicar é o PlayStation Link. O que é o PlayStation Link e como é que ele vai ajudar ao teu jogo. Estamos então a falar de um protocolo criado pela própria PlayStation em que a premissa é uma velocidade super rápida de conexão entre a tua consola e o teu dispositivo de áudio. E tu assim consegues ter zero delay, completamente latência zero e o que tu estás a ver e o que tu estás a ouvir está completamente sincronizado de forma perfeita e para áudio profissional isto é obrigatório. Para além disso, também tem a vantagem de poder, neste fluxo, passar mais informação e mais informação de forma mais rápida. E tu assim vais conseguir ter não só mais qualidade de áudio, como o áudio que te vai chegar tendo mais qualidade vai ser exatamente como o criador do jogo o pensou e vais ter quase como se fosse a história mesmo desenhada pelo próprio criador e logo lá está mais qualidade. Em relação a este PlayStation Link, o que é que tu vais precisar? Cada um destes produtos vai-te trazer então este conector de PlayStation Link. Como tu vês, é esta pen que tu vais poder ligar diretamente à tua PlayStation. Neste momento, as PS5 que existem no mercado ainda não têm esta tecnologia embutida, digamos assim. O único produto que já traz esta tecnologia embutida é o PlayStation Portal. Na tua PS5, tu vais então ligar este conector. E este conector permite não só ligar, por exemplo, aqui aos Elite, mas se tu quiseres poderás ligar o mesmo conector ao mesmo tempo a mais do que um dos dispositivos e tu poderes, por exemplo, ligar o Explore. Portanto, se tu me disseres, André, quero comprar esses dois, não quero andar a ter pens de um e do outro, poderás ligar os dois diretamente então a esta pen. Ela também te vai servir se tu quiseres ligar qualquer um destes dispositivos diretamente a um PC ou a um Mac. Agora, vamos então aqui arrumar a nossa pen e eu vou puxar tudo o que é caixas para o lado e trazer os produtos. E aqui temos então os nossos produtos. Vamos começar aqui pelos Pulse Elite. Como tu vês, em termos de inspiração de design, tu consegues ver aqui claramente os Pulse anterior, agora aqui com um extra ou outro físico e um layout, tanto nestes como nos Explore, um layout muito a puxar à PS5. Muito iguais, muito parecidos. Como tu vês, em termos de encaixe, é assim que eles ficam. Eu diria-te não são, na minha opinião, atenção, não são, eu tenho que os tirar que eu quase não me ouço, mas já vamos falar aqui destas almofadas que elas isolam muito bem o som. Mas eu diria-te que em termos de aspecto poderão não ser aqui o headset para toda a gente. Diria-te que é bonito, bom design, mas um bocado bulky na cabeça, assim um bocado largueirão na cabeça, com um design muito específico. Eles, como tu vês, têm aqui esta mola de cabeça, que é ela que vai então assentar na zona da tua cabeça. É isto que vai fazer aquela pressão e a parte de cima não vai mesmo tocar na tua cabeça. Ela vai pousar nesta mola e depois tu ficas então com as cups assentes nas tuas orelhas. Eu diria-te que em termos de encaixe muito bom. Eu diria-te que aquela mola, esta banda que tu aqui tens que toca na tua cabeça faz com que não exista tanta pressão do teu headset na cabeça. E diria-te que em termos de usabilidade dá para estar várias horas com ele sem sequer sentires. Em termos físicos, tu vês que na tua cup esquerda não vais ter botões, vais ter todos aqui na parte de baixo da tua cup direita. Os botões são de fácil acesso. Tens na ponta o botão de ligar ou desligar e o botão que tem então o link, onde tu vais pressionar para aceder ao PlayStation Link. Tens aqui a entrada para o jack de 3.5mm, onde tu vais ligar o teu fio de jack 3.5mm. Também aqui entrada para tu ligares um carregador com USB tipo C e é a partir daqui que tu os carregas. E depois os botões de volume mais e volume menos. Já na cabo esquerda tu vais poder então ver um microfone. E aqui, embora pareça que não existe nada, vai-te deslizar um pequeno microfone desta zona. Ele então não só comprido, vai parar à zona da boca, como ele é completamente maleável. E quando tu estiveres então em jogo, este microfone sai para que tu possas falar aqui com os teus companheiros de jogo. Quando tu não quiseres utilizá-lo, podes guardá-lo e ele não incomoda nada. Acho que em termos de layout está muito bem desenhado. Em relação ao microfone, uma das vantagens dele, mostrar-te aqui, como tu vês, ele sai e a partir daqui tu poderás colocá-lo em mute, porque ele tem um botão, e poderás apertar novamente e ele fica então pronto para que tu o utilizes. Tão simples quanto isto e tem uma luzinha indicadora que permite então que tu vejas se ele está em mute ou não. Relativamente a ele, eu vou puxá-lo aqui para a frente e vou fazer um teste, que é gravar diretamente
aqui para o meu smartphone. Ou seja, ele já está ligado por Bluetooth, diretamente ao telefone, porque como eu te disse, ele pode ser emparelhado com Bluetooth e tu poderás utilizar, deixa-me eu se calhar pô-lo a gravar e já te explico isto que eu te quero dizer. Já está então a gravar, vou colocar aqui de lado para que tu possas então perceber que não estou a gravar diretamente com o smartphone, o que está a ser gravado é então diretamente aqui dos Pulse Elite. Este som é completamente cru, não vou editá-lo, é passar diretamente para o vídeo final. Em relação aqui a eles, fazer só os ajustes para tu perceberes se ouve no vídeo, quando fizeres os ajustes em jogo, um toquezito ao outro, e falar-te daquilo que eu te queria dizer então antes. É, os Pulse, tanto os Elite como os Explore, eles têm Bluetooth, ligam diretamente ao teu smartphone e também ligam diretamente ao PlayStation Link ao mesmo tempo. Ou seja, tem é que ser com PlayStation Link. Não dá para ligares, por exemplo, a dois dispositivos e ambos serem Bluetooth, não. Um deles é o PlayStation Link, o outro é Bluetooth. E isso vai permitir que quando tu, por exemplo, estás a jogar, estás com os colocados ligados diretamente à tua consola, se te cair uma chamada, tu poderás atender então nestes fones e depois atendes a chamada, fazes a chamada normal e depois retomas o teu jogo assim que a chamada acabar. E acho que nisso, top, muito perfeito. Agora, vou desligar então aqui a nossa gravação e vou tirá-los para te falar aqui de mais uma coisita ou outra. Quero também te falar destas cups que, como tu vês, têm aqui um layout muito próprio, muito diferente da maioria de fones e de headsets que tu vês no mercado. Estas cups têm uma memory foam que é muito fofa e adapta-se muito bem à tua orelha. Devo-te dizer que são muito confortáveis de utilizar durante várias horas e tem uma vantagem é que abafam muito bem o som. E se calhar por isso é que eles não lhe colocaram cancelamento ativo de ruído. Este headset não vai ter cancelamento ativo de ruído. Eu diria-te mesmo que não faz sentido tu teres cancelamento ativo de ruído quando tu tens um cancelamento passivo de ruído tão bom. E depois, se formos falar de som, eu vou-te dizer que o som é em ambos, e aqui a tecnologia que tu vais ver nos dois é muito boa. Porque tu aqui tens drivers com a nova tecnologia que a Sony criou. Até te vou puxar aqui a caixa para tu veres o que é que estamos a falar. Temos então esta nova tecnologia que eles falam aqui, que é o Planar Magnetic Drivers. É uma nova tecnologia que a Sony criou. A Sony tem apostado muito em empresas de áudio, tem feito aqui muita aposta nesta vertente e criou aqui drivers que são muito pensados para jogo. Drivers que dão uma fidelidade muito boa, que a juntar a toda a tecnologia PlayStation Link, a tudo aquilo que eles já tinham, o som deles vai ser brutal para jogo. Se tu me perguntares, André, e para poder ouvir música, para isso, são os fones ideais? Eu diria-te que não estão maus, vão ser bastante bons, vão ser muito bons, mas não estão tão pensados para essa vertente. Vão dar perfeitamente, não é por aí. Eu acho é que eles estão muito pensados para jogo e nisso eles vão ser incríveis. Para além disso, coisitas que eu também acho que são importantes referir é que tu poderás carregá-los a partir desta porta USB-C que tens aqui em baixo ou poderás utilizar aqui este adaptador que tu poderás colocar ou prender na tua secretária ou prender numa parede e o carregador entra diretamente nesta zona e isto vai colocar-se por ímã aqui nesta parte que eles ficam a carregar por indução com o ímã nesta zona. E tu, quando deixas de os utilizar, não só tens um stand para pendurares aqui o teu headset, como ele também te está a carregar. Para além disso, falar-te de autonomia, porque tu aqui vais ter um all-day battery. Tu vais ter um headset que te vai durar muitas horas. Tu, se quiseres começar um jogo de manhã ou à meia-noite e acabar no dia seguinte à meia-noite, tu vais ter autonomia para isso. Portanto, muito bons e eu acho que é um excelente headset. Agora, passando aqui para os Explore. Primeiro, é impossível eu te falar neles sem te falar no aspecto e no que nós aqui temos. Como tu vês, tu tens aqui quase que eu diria que é uma mini PlayStation na sua caixa e eu vou dizer que a caixa é muito wow. Devo dizer que adoro. Claro que se tu colocares esta caixa ao lado de outros earbuds, ela é um bocado grandona. Tipo, não são propriamente nem uns fones, nem uma caixa que sejam assim tão pequeninos. Até vou fazer o teste, que é colocar um deles para que tu possas ver então como é que eles ficam colocados. Basicamente, quando eu os coloco, é assim que eles então ficam. Como tu vês, um bocado grandões. Em termos de utilização, vou-te já dizer que o facto de serem grandões não vão ser difíceis de utilizar. Eles encaixam muito bem na orelha. Para além disso, eles têm a vantagem de, na própria caixa, ele traz-te aqui 3 borrachinhas extra, ou seja, com a que já vem, faz-te 4 borrachinhas. Vou abrir aqui a caixa para te mostrar tudo o que vem. Tu vais ter então o cabo de carregamento. Eu, para os testar, não utilizei este cabo de carregamento da própria Sony, não é necessário. E como vês, tens aqui a pen do PlayStation Link, deixa-me tirar-te. E tens então aqui tudo o que são as borrachinhas. Como tu vês, ele traz-te mais 3 kits, que com o que vem original ficas então com 4 kits, dá para os diferentes tamanhos. Voltando ao que eu te estava a dizer, tens então aqui uns earbuds
que são um bocadito grandões para os teus ouvidos, pelo menos aqui nesta parte de fora, mas isto não se sacrifica no conforto. Muito, muito confortáveis. Em termos aqui de aspecto, como tu percebes, tens então também aqui logo da PlayStation e depois vais ter comandos no corpo. Aqui nesta parte vais ter o botão de mais e menos e tu vais ter tanto no esquerdo como no direito. Depois no outro lado tu vais ter aqui o botão de PlayStation Link, que é por aqui então tu vais poder também fazer aquela troca, aquele emparelhamento que eu te estava a falar, e isto existe tanto num como no outro. E também aqui na própria caixa, deixa-me colocá-lo aqui para tu veres, também na própria caixa tu vais ter este botão para poderes então fazer emparelhamento e como tu viste tens luzes aqui na parte de baixo para te mostrar o estado deles, se está com bateria ou não. E claro, no que toca a som, como tu percebeste, com a nova tecnologia Planar Magnetic Driver, também tudo o que é a qualidade já de áudio reconhecida à Sony, tu vais ter aqui uns earbuds muito, muito bons para tu jogares, qualidade de som incrível. Também as ligações, como tu também entendeste, eu já te expliquei há bocado, vão ligar por Bluetooth ao teu smartphone, vais usar aquela pen para ligar por link à PlayStation ou ao computador e podes usar os dois ao mesmo tempo, que para mim é super vantagem. E em termos de autonomia, tu vais ter neles cerca de 5 horas, dependendo aqui do tipo de música, do volume e disso tudo que estás a ouvir, e a caixa carrega-os até 2 vezes extra. Portanto, se tu saíres com estes earbuds tudo carregado no máximo, vais ter 15 horas de autonomia no total. E se tu drenares a bateria por completo, se os carregares cerca de 10 minutos, vais ter mais 1h30 de autonomia. No geral, acho que são uns earbuds muito, muito bons. Também acho que é um headset muito, muito bom. E como tu já sabes, eu também quero a tua opinião. O que é que tu achaste aqui dos earbuds? O que é que tu achaste aqui dos Elite? Qual deles o melhor para ti? Diz-me tudo nos comentários. E diz-me também, de tudo o que eu te mostrei neste vídeo, qual é que era o produto que tu achaste que era melhor deles todos? Qual o acessório mais pro para a tua PS5? Diz-me tudo nos comentários e se tiveres interesse em algum dos produtos, eles já estão disponíveis em fnac.pt, links na descrição ou então numa loja Fnac perto de ti. Se o vídeo te ajudou, aperta o botão do like, subscreve para mais conteúdo destes e nós vemos no próximo vídeo.